Luquezzi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Sim, muito bom dia. 10 horas mais 1 minuto. Estamos iniciando a Manhã Bandeirantes desta terça-feira, dia 20 de janeiro. Nós vamos aqui até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos do Edson Xará Freitas e também do Alan Zanelato. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção é do Rodolfo Neves e você pode nos acompanhar também em bandmulti.com.br, no YouTube, em todas as plataformas e pode nos ajudar também a fazer esse programa mandando sua mensagem de texto para 971021493, 971021493. A gente vai aqui falar sobre vários assuntos. Quero, antes de mais nada, dar aqui o bom dia para Nath Luquezzi, como sempre, a escudeira, a companheira fiel do Heitor Fredo e minha também, aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Nath. Bom dia. E aí, como passou de ontem para hoje? Nos vimos o dia inteiro ontem. Como passou de ontem para hoje é ótimo, né? Você quer uma resposta assim técnica ou você quer uma resposta na base da piada? O que você preferir, o que o horário permitir também, né? Na resposta técnica eu passei muito bem, graças a Deus. Bem, e você? Ufa. Passei muito bem também, cheio de energia para começar o nosso dia. Bom dia, você ouvinte também. E a resposta na base da piada, passei dormindo, de ontem para hoje. Bom também. Sensacional. Eu quero aproveitar, Nath, para dizer para você que a gente está se aproximando aí de um período no qual todo mundo se envolve, que é o Carnaval. Eu queria dizer para você que a Prefeitura de Campinas publicou ontem um decreto com as regras para o Carnaval da cidade. Mais ou menos como é que vai funcionar aqui. A Prefeitura está disciplinando, organizando o funcionamento das atividades comerciais, fiscalização, eventos durante o Carnaval. Como nos anos anteriores, o objetivo é deixar bem clara a legislação envolvendo a participação do público, envolvendo o trabalho dos ambulantes. Por exemplo, os ambulantes não podem vender bebida em garrafa de vidro, que é uma coisa muito importante. Existem os horários já para você poder se divertir sem incomodar o descanso das outras pessoas. Então, todas essas informações, reforçando aqui, a proibição de portar garrafas ou recipientes de vidro, também vale para pessoas que estiverem no entorno até 1.000 metros. Nossa. Não é só participando do evento. Num raio de 1.000 metros você também não deve ficar portando garrafas de vidro. Enfim, se você quiser saber essa e mais informações, é só você acessar o portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br, você clica lá no ícone que fala sobre o Carnaval e você vai ter todas as informações. Você que vai simplesmente brincar o Carnaval ou você que vai trabalhar como ambulante, a CETEC vai realizar um trabalho de fiscalização sério, como sempre faz mesmo, para evitar a venda de produtos que não sejam legais, Agora, por exemplo, a gente tem uma preocupação com relação a bebidas destiladas, Também. Agora, essa história do metanol aí acabou tirando a vida de muita gente, Nath? Foi mesmo. Inclusive, a prefeitura ela vai fazer todo um trabalho de trânsito e mobilidade, a questão de barulho, os funcionamentos de bares e comércios também vão ter ali uns horários de fechamento total até 2 horas da manhã, 1h da manhã, fecha ali a maioria, por conta de fazer um balanço ali no comercial ali no final do dia. Então fecha uma para o público, para os clientes, e aí o fechamento total deve ocorrer até as 2 horas da manhã. Eu acho pouco tempo para o Carnaval. Você acha? Eu acho. É que geralmente os bloquinhos e as festas acontecem mais durante o dia, a matinê. Verdade. A gente também, é que o modelo de Carnaval que a gente tem aqui, tirando aí
São Paulo, Rio, que tem o desfile das escolas de samba e também o carnaval lá do Recife, ou lá Salvador. de Belém do Pará, Salvador. A memória afetiva que a gente tem é todo mundo indo para a avenida central da cidade para aguardar o desfile das escolas de samba, dos carros alegóricos, depois no último bloco todo mundo sai para a avenida e depois ali, meia-noite, 1h, 2h, todo mundo corre para os salões. Eu para falar a verdade para você, eu nem sei se existe ainda baile em salão, se existe Também carnaval não de sei. salão. Não Acho sei que mais. não. Eu acho Será que não tem mais? Ah, não sei, viu? Alguns clubes ainda fazem, né? Nossa, os clubes tradicionais aqui, como o Tênis Clube, Eu como, acho que ainda como fazem, Andorinha, quando existia, como o Círculo Militar, Sim. era um programa obrigatório, né? O cara procurava, torcia para o sorteio da escola de samba dele sair logo no comecinho para ele poder desfilar rapidão e não perder a festa nos salões, né? E era um passeio que a família inteira fazia junto, as crianças, todo mundo ia junto, ou não? Eram mais os adultos? Não, tinha as matinês, né, para as crianças ali de 2 até 4 horas, 5 horas. Depois arrumar um jeito de deixar a criançada em casa, já o pessoal pinicava para os bailes. E tinha concurso de fantasia, né? Olha só. Nossa, era muito diferente mesmo. E você não era nem nascida ainda. O carnaval, além da Glicério, todo mundo desfilava na Glicério e depois eles desfilavam na Rua Carlos de Campos, na Vila Industrial. Ai, que legal. Então a gente tinha 2 desfiles. Então se você perdeu o começo do desfile aqui, você corria lá para a Vila Industrial, que não é muito longe, e você acabava vendo o desfile. O Campineiro prestigiava esse momento? Prestigiava demais. É como o desfile de 7 de setembro, né? Que é um evento gratuito, né? Numa fase como a gente estava, de não ter muito dinheiro em caixa. Não sobra muito, não. Um desfile, um evento gratuito, e todo mundo ia mesmo para a avenida para se divertir, né? Levava lá sua serpentina, seu confete. Aliás, faz tempo que eu não vejo também confete, serpentina. Também não vejo mais. Eu acho que eu tô meio antigo nessa história, viu, Nath? Eu acho que talvez as coisas parece que foram perdendo a graça também, né? Foram perdendo a magia. Parece que ao longo dos anos... Não sei também se é porque a gente não tem... Eu não tenho criança em casa, você tem a sua neta, mas ela já tá ficando mocinha também, já tá né? mocinha, já não liga mais para essas coisas, não. E também a gente tinha desfiles de escolas muito boas aqui em Valinhos. A gente tinha desfile, não sei se tem ainda. Rio Claro tinha um desfile muito forte. Uma pena não ter mais, muito forte. A região do Circuito das Águas também. Mas agora tudo foi mudando. Ontem a gente estava falando ainda com a Aline, né, nossa convidada de ontem, dizendo que a pandemia estabeleceu parâmetros, ela mudou o comportamento das pessoas. Mesmo. Mudou, e tem muita coisa que não voltou ainda, né? Mas eu sinto que depois de alguns anos, já faz o quê? Uns 4, 5 anos da pandemia? A pandemia 2021. Eu sinto que as pessoas elas têm mais essa necessidade de ter experiências novas. Então eu acredito que vai voltar a ser, não igual era antes, mas que as coisas possam voltar mais ou menos como eram antes. Será? Eu sinto que as pessoas precisam agora desse contato humano. Até mesmo quando você vai a um restaurante ou a um bar, você quer ter aquela experiência completa, uma experiência humana. Acho que falta um pouco de humanidade na gente. Acho que a pandemia tirou um pouquinho isso. Tirou, assim, o próprio trabalho híbrido que a gente estava conversando ontem, né? O trabalho híbrido, para você ter uma ideia... Eu tenho um amigo que trabalha em uma construtora e ele disse que na época da pandemia os apartamentos que saíam, eles não saíam nem com garagem mais. Porque ao invés da garagem, o camarada construía um outro espaço para o cara trabalhar home office. Então, para que ele vai precisar de carro se ele vai trabalhar de casa? Olha como o camarada estava pensando. Então, se você não precisa de carro e você vai trabalhar em casa, então, em vez da garagem, de você pagar o IPTU da garagem, que você também paga, criava um cômodo a mais para ser ali no escritório. Coworking, olha a visão das pessoas, né? O mundo mudou, se adaptou, mas eu sinto que as pessoas sentem falta desse calor humano e dessas experiências que eram bem legais, né? Não, eram bacanas, sim. Bom, e o tempo, como é que vai ficar hoje? Bom, a chuva ela tende a ser menos intensa hoje, porque a frente fria já se afasta aqui do sudeste. Amanhã a possibilidade de chuva é muito baixa, bem isolada caso aconteça, mas o grande destaque do impacto dessa frente fria fica para a queda acentuada das temperaturas. Hoje você aí que acordou com um pouco mais de frio, aquela sensação de outono, não está errado não, que realmente
geralmente, sempre que vem uma frente fria, na retaguarda vem algum tipo de ar. E no nosso caso veio o ar polar. Então, realmente, não tem como. As temperaturas devem diminuir ainda mais em relação aos últimos dias, mas não vai durar muito, não. Isso aí até quinta, no máximo sexta-feira, porque, de fato, essa frente fria já está distante do estado. Então, sendo assim, o tempo volta a ficar mais firme, sem previsão de temporais e tempestades, que é o que a gente viu logo ali no início dessa semana, mas ainda teremos essas temperaturas mais baixas por conta mesmo dessa retaguarda da frente fria. Temos uma massa de ar frio que é o que mantém os termômetros e que mantém o ar mais gelado para os próximos dias. Isso vai acontecer até quinta-feira. A tendência é essa mesma, sensação térmica típica de outono, mesmo que a gente, né, mesmo que estejamos aí no verão, mas na sexta as máximas voltam a subir gradualmente e aí sim voltamos àquela sensação de calor infernal até a semana que vem. Olha lá, as máximas vão subindo. Para hoje, por exemplo, máxima de 25 graus. Amanhã, quarta-feira, 24 graus. Então, desce bastante, os termômetros descem bastante. Já na quinta, a gente tem um tempinho mais ameno, com 26 graus e assim por diante. Aí, na sexta, sábado e domingo, os termômetros podem alcançar os 30 graus. Pasmem, semana que vem podemos ter temperaturas chegando aos 35 graus. Puxa, é quente, hein? Aí vai ver quentura, mas provavelmente chova. Então, vem aquela sensação de abafamento, mas chove naturalmente, né? É típico do verão, essa frente fria que não era aguardada para esse momento do ano, né? Mas tá gostoso, não tá? Eu gosto. Pra dormir, pelo menos. Mas eu gosto muito desse tipo de tempo, mas me incomoda um pouco de as estações do ano parecem não ter mais características próprias. Isso aqui é tempo de outono, né? É verdade. Pouca amplitude térmica, enfim. Faz um calorão de rachar mamona, como a gente fala. Na primavera, faz um calorão. Quando chega o verão já fica com cara de outono. As coisas estão mudadas mesmo. Mudadas. Eu acho esquisito. Mas, enfim, semana que vem tudo provavelmente volte ao normal. Eu não sei o que é que você conversa com sua família, naquelas reuniões de família, mas vira e mexe, quando a gente reúne o pessoal, uma vez por ano, 2 vezes por ano, aparece um assunto assim, se eu tivesse feito um concurso, se eu tivesse participado de um concurso, porque o concurso público, quer queira ou quer não queira, ele garante uma estabilidade boa, né, para as pessoas. E tem muita gente, eu estava conversando com a minha esposa esses dias e ela falou assim, eu cansei de falar para a Karen, nossa filha, participar, fazer um concurso. Ela nunca quis saber, a Karen nunca quis saber de concurso, sempre confiou no taco dela, já trabalhou aí em grandes empresas, trabalha numa grande empresa hoje também. E ela não falou assim, já estudei, estudou, fez administração, fez pós em comércio exterior. Olha que legal. E não quer saber de estudar mais para fazer concurso. Eu estou dizendo isso porque a Prefeitura de Campinas abriu ontem um concurso para a IMA, que é a Informática dos Municípios Associados. E começou ontem o período de inscrição, destinado a candidatos de nível médio, técnico e superior. E com atuação aqui em Campinas, os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março, exclusivamente pela internet. Você pode acessar o portal da Prefeitura também, você vai verificar o que fazer. E também o site para inscrição é consesp, consesp.com.br, consesp, local das provas em Campinas, dia 12 de abril. A taxa de inscrição R$ 45,64 para níveis médio e técnico e R$ 58,09 para nível superior. O regime de contratação vai ser a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Você nunca teve vontade de prestar concurso, Nath? Não, eu confesso que eu não tenho muita vontade de estudar. É muito difícil, né? E tem um grande estudo por trás. Eu sempre fui aquela aluna, eu tinha bolsa na escola, então eu sempre fui aquela aluna que era boa, mas que eu não gostava muito de me esforçar, não. Era natural, assim, o que dava, o que não dava, ok. Então acho que o concurso público seria um pouco complicado para mim. Tem gente que vive de concurso, né? Sim, é uma grande estabilidade, muitos benefícios, é bem legal. Tem gente que vive e a pessoa, às vezes ela passa no concurso, mas ela fala assim, olha, ela se especializa em concurso, vai passando de concurso em concurso, até aparecer uma oportunidade boa, né? Boa para valer mesmo. É uma excelente oportunidade, principalmente para quem tem esse gosto pelo estudo, é um esforço danado. Eu realmente não tenho essa, por enquanto, né, essa vontade, não. Muito bem. Eu quero dizer para você que também o Sistema Único
O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é uma ação do governo federal desenvolvida pelo Ministério da Educação que tem como objetivo democratizar o acesso às instituições públicas de ensino superior. E por meio dele, quem participou de pelo menos 3 edições do Enem 2023, 2024 e 2025 pode se inscrever para concorrer a vagas oferecidas por essas instituições que aderiram a esse tipo de processo seletivo. A Lucimeire Ramalho fez uma reportagem ontem, que a gente exibiu no Band Cidade, dando algumas dicas e falando como é que vai funcionar o SISU. Então a gente vai acompanhar essa reportagem como dica para você que está aí prestes a prestar esse exame também para garantir uma vaga em uma instituição pública. Vamos acompanhar. Em 2025 e já com a cabeça voltada para os vestibulares. Ele prestou as provas para o curso de Química e em uma das opções de faculdade ele está contando com o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Esse sistema usa a nota do Enem para selecionar estudantes para vagas gratuitas em universidades públicas. Ele já está dentro da nota de corte que precisa para conseguir ir para o UFRJ, então eu acho que vai dar bom. Hoje o Murilo já vai fazer a inscrição no site do SISU e colocar a opção de curso e faculdade. E a partir daí, para todos que concorrem a uma vaga, o importante é acompanhar de perto, já que o cenário muda todos os dias, conforme as inscrições vão acontecendo. E de acordo com esse coordenador do ensino médio de uma escola de Campinas, é a partir daí que as estratégias devem ser montadas. Ao entrar no sistema, ele vai ter 2 opções para escolher, uma primeira opção e uma segunda. A gente sempre fala, candidato na primeira opção tem que ser aquela que você quer, que é o seu desejo, porque não faz sentido que seja diferente. E aí na segunda opção você pensa já em termos mais estratégicos, cursos correlatos em faculdades que você poderia ir em questões de distância. Mas o candidato tem que ter uma consciência da nota que ele obteve ao Enem, e já dá para saber isso, e quais são as notas de corte do curso e da faculdade que ele está desejando, para saber se ele tem alguma chance, se ele está dentro dessa primeira lista de chamada. O período de inscrições, que começou hoje, segue até sexta-feira, dia 23. O resultado será divulgado dia 29 de janeiro. Para este ano, o SISU conta com mais de 274 mil vagas para cursos superiores. Mas olha só, se você fez a inscrição e na sexta-feira o seu nome não estiver na lista dos aprovados, tem ainda a lista de espera. E se não der certo, ano que vem tem vestibular de novo, tem SISU de novo. O que importa é não desistir. Nós não tivemos carnaval, mas a gente teve vestibular até na pandemia. Então o vestibular tem todo ano, não desiste. Não desistam, pessoal, porque ninguém tira da gente aquilo que a gente estudou. Isso nunca nós vamos perder. Então é um aprendizado para o próximo ano, ajustes finos podem ser feitos e conquistar essa vaga é uma questão de tempo. 10 horas mais 18 minutos. Nath Luquezzi, o Marco Bedin mandou um recado para você. Que, olha, bom dia, Nath. Bom dia. Está dizendo o seguinte, que está tirando o carnaval de rua são os conservadores que se instalaram no Brasil e que vão sumir nas próximas eleições. Principalmente, está dizendo aqui, que as igrejas evangélicas que se intrometeram na política e que em Campinas o carnaval não tem carnaval em Campinas por causa do prefeito que é conservador. Opinião aqui do Marco Bedin. Beijo pra você, um abraço pra você. É triste, né? Porque os artistas, eles se dedicam a vida inteira pra estar ali em um só dia, né? Carnaval. Eu sou artista também, então eu sei o quanto a gente se dedica pra chegar ali e a um dia, às vezes uma sessão, às vezes uma oportunidade de você fazer o seu nome, brilhar ali, conseguir outras oportunidades para ter trabalho fora daquele período, né? O carnaval é um período, eles se dedicam o ano todo, mas muitos fazem trabalhos fora, em festas, casamentos e afins, conseguem fazer outros eventos. E é uma boa vitrine, né? A cidade é uma boa vitrine. E é uma festa democrática, né? Super. Onde os artistas, sejam eles famosos ou não famosos, eles têm o dia dele de glória, de desfile, brilhar, né? de reverenciar o público. Realmente é uma festa popular muito grande que as pessoas foram sendo privadas na época da pandemia. Tem gente que sente demais até hoje. E aí vão colocar também, pode ser colocada a culpa também nos governos que acabam não destinando uma verba para que a pessoa possa montar uma escola de samba ou um bloco, porque também não é fácil, né? Não é barato.
E é assim, as pessoas vão se adaptando ou vai cada um brincando do seu jeito, né? E para fazer com qualidade também precisa de uma verba alta sendo destinada, porque é tudo muito caro, né? Quando fala de elemento cenográfico, figurino, então realmente é uma perda até para as novas gerações que não puderam ver pessoalmente. Talvez nem vejam, né? Talvez nem vejam. Durante a reportagem da Lucimeire Ramalho falando do SISU, você também tem uma matéria sobre educação, é isso? Sim, temos atualizações porque um decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, segunda-feira, dia 19, que regulamenta a qualificação das instituições comunitárias de ensino superior e define, assim, regras para que elas possam fazer parcerias com órgãos estatais e acessar, assim, recursos do orçamento público. Essas entidades são faculdades, universidades sem fins lucrativos, constituídas na forma de associação ou fundação e geridas assim por um conselho comunitário formado por vários segmentos da sociedade civil. Então esse decreto de fato vai permitir que essas instituições tenham acesso a editais de órgãos governamentais de fomento direcionados a instituições públicas, vão ter aí o direito de recebimento de recursos orçamentários do poder público para o desenvolvimento de atividades de interesse público também e terão a possibilidade de ser uma alternativa na oferta de serviços públicos no caso em que não são proporcionadas diretamente por entidades públicas, parceiras e públicas estatais. Novidade, né? Novidade. Ontem foi assinado pelo presidente. Muito bem. E a gente também tem aqui a possibilidade... tem um ouvinte aqui dizendo assim, vamos fazer uma enquete aí para adivinhar em qual aeroporto está o Heitor Fredo nesse momento. O Heitor Fredo, olha, eu vou contar uma coisa para você. Dia o Edson inventa uma coisa diferente. O Heitor Fredo, vou dizer, na verdade é o Massa que está dizendo isso aqui. Na verdade, o Heitor, ele está nesses dias aqui em Valinhos ainda, não saiu. Ele desfila no Rio de Janeiro, desfila em São Paulo, desfila no Rio de Janeiro também. E ele está guardando energia, sabe? Ele pegou aí o 13º, o PLR, essas coisas, ele guardou tudo para comprar fantasia. E ele não abre mão do carnaval. Eu conheço muita gente que, como o Heitor Fredo, não abre mão. A pessoa tira férias no mês de fevereiro para curtir mesmo todo esse glamour, né, que é o carnaval. É uma oportunidade única, né? Uma vez no ano somente, né? Só uma vez. Só uma vez no ano. A gente vai estar aqui trabalhando mesmo, né? Vamos, se Deus quiser. 10 horas e 23 minutos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um intervalo comercial rápido, daqui a pouco a gente volta com a sequência do Manhã Bandeirantes, 10 horas 23 minutos. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Hoje, terça-feira, está acontecendo uma ação de segurança para os motociclistas de Campinas. Eles vão receber kits de segurança e fazer um check-up gratuito nas motos em uma concessionária no bairro Cambuí. A iniciativa é da Rodovias do Tietê, em parceria com a concessionária e a Indec. O atendimento será das 10h30 da manhã ao meio-dia na Avenida Orozimbo Maia, número 1965, no Cambuí, em Campinas. Durante a ação, os motociclistas vão receber desembaçadores de viseira e antenas corta-pipa. Também será feita a revisão de 21 itens da moto, como freios, corrente e luzes. A campanha acontece neste período de férias escolares, quando há mais pipas nas ruas, e também com a volta das atividades do comércio, o que aumenta
regulamenta a circulação de motos e a importância dos equipamentos de segurança. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 26 minutos, só completando aqui o recado do Marco Bedin, está dizendo, lembrando que não sou contra a religião, acho que religião não pode se envolver com política, seja ela qual for. Sou católico e não aceito também padres falando de política, só para completar aqui aquele recado do Marco Bedin. Você tem uma notícia boa para as mulheres, é isso, Tem Nath uma Luquez? oportunidade maravilhosa para você, mulher, porque está aberto o período para manifestação de interesse para novas participantes do programa Feira de Mulheres Empreendedoras da Secretaria de Política para as Mulheres. A etapa, então, acontece desde hoje até dia 27 de fevereiro. Então, quase mais de um mês e alguns dias. As interessadas, então, devem entrar em contato pelo WhatsApp do Departamento de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres, pelo número 19 98981 2974. 98981-2974. Caso você tenha alguma dúvida, queira também acesso aí ao WhatsApp, você pode entrar no site da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br, que por lá você encontra todas essas informações. Depois do primeiro contato, a interessada então recebe um link para preenchimento de informações sobre o produto ou o serviço que ela presta. As informações serão avaliadas por um comitê e aí somente depois da aprovação feita pelo próprio comitê é que essas participantes serão agendadas para um cadastro presencial e as orientações iniciais, que vão ocorrer às segundas-feiras, das 2 da tarde até as 4h30, e às quartas-feiras, das 9h30 da manhã até 12h30. Então, o período aí de recadastramento das expositoras que já atuam nesse programa já foi encerrado dia 15 de janeiro, abrindo então agora espaço até o dia 27 de fevereiro para essas novas interessadas. Atualmente, as feiras do programa acontecem então nos bairros Cambuí, Parque Jambeiro, Largo do Pará, Taquaral e Chapadão. É uma oportunidade excelente, Muito né? legal, muito legal. É legal que agora eles estão com uma iniciativa em 3 frentes diferentes. Então, tem as feiras que são descentralizadas, essas feiras são realizadas aos finais de semana em diferentes bairros da cidade. Tem as lojas colaborativas, que é super legal, que é dentro dos shoppings. Então, né? São 3 shoppings que recebem essas lojas, e a Feira Mãe, que reúne um grande número de expositoras. E aí, essa feira, uma feira maior, acontece 3 vezes ao ano. Então, só lembrando, o período de hoje até dia 27 de fevereiro, só mandar pelo WhatsApp do Departamento de Empreendedorismo, que você encontra no site da Prefeitura. E é legal, é assim, só para mulheres, né? Porque a gente viu que no ano passado, a gente tem a tradicional, a gente chama, os mais antigos somos feira hippie, o pessoal não gosta muito desse papo de feira hippie. É verdade. Mas tem a feira de artesanato lá no Centro de Convivência, ela tá lá faz muito tempo. Mas essa oportunidade para as mulheres empreendedoras, como você falou, todo mundo vai para o shopping, né? Não tem como você não ir. E o fato delas montarem esses centros de atendimento no shopping acabam fazendo com que muita gente possa ter acesso. Quem não quer ir na Feira Hippie vai ao shopping, mas acha, às vezes você vai no shopping e tem produtos muito caros, né? Sim. E essas mulheres, fruto do próprio trabalho delas, elas fazem com que esse material, esses produtos sejam mais acessíveis e acabam sendo uma outra fonte de renda importante também. Sim, e esse ano o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de mulheres empreendedoras. Isso é muito legal, né? É um maior número já registrado e representa um crescimento de 42% entre os anos de 2012 e 2025. Então, são muitas mulheres empreendendo e é bacana, porque a mulher, ela tem ali mais tempo para ela, para a família. E ter o próprio dinheiro é muito gostoso, né? É bacana demais. Ter o próprio dinheiro, fruto do próprio trabalho, é incrível. 10 horas e 29 minutos, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jonathan Roberto Pereira, que é diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas.
veio aqui devidamente escoltado pelo Carlos Braganholo. Ele não anda, esses dois andam juntos agora. E o Jonathan já esteve aqui no ano passado, junto com a Aida Berigo e também com o Marcelo, para poder falar sobre habitação popular, sobre os planos da Coab Campinas para o ano passado e para esse ano também. Especificamente hoje, a gente quer falar sobre as áreas de risco, Jonathan, que existem em Campinas, porque a gente sabe que existem essas áreas, mas a gente queria saber o que é a Coab, o que a Prefeitura tem feito com relação a essas áreas de risco que ainda existem em Campinas. Jonathan, bom dia, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Bom dia, Edson, bom dia, pessoal da Band. Eu que agradeço mais uma vez. A gente está trazendo um tema importante para o município, né? Não só para Campinas, mas as áreas de risco, ela é uma problemática em todo o município, né? Principalmente com essa crescente área urbana que a gente tem, né? A gente vem notando aí esse desenvolvimento urbano e às vezes a gente vai perdendo o controle nisso e acaba virando as questões de risco nos municípios. Mas o que faz uma pessoa adquirir uma propriedade ou um terreno numa área de risco? É falta de pesquisa, é o preço que às vezes é convidativo, que é evidente, a gente sempre fala, né, Jonathan, e também o ouvinte do Manhã Bandeirantes, se vem um recado aqui pelo seu celular dizendo assim, olha, compre esse relógio aqui por R$50, você bate o olho no relógio, sabe que ele vale no mínimo 500, algum truque tem, alguma coisa tem. E o que leva então as pessoas a exporem mesmo a vida vivendo nessas áreas de risco, ou buscando propriedade nessas áreas de risco? Olha, Edson, além de diretor da Coab, que você me conhece muito bem, eu sou professor e pesquisador habitacional. Há necessidade. Eu te garanto tranquilamente que ninguém vai para uma área de risco porque quer, né? A questão habitacional no Brasil é um grande problema, né? Não é um problema de 10 anos, nem de 20 anos, nem de 30 anos. A gente carrega essa situação habitacional. Os programas habitacionais, eles não conseguem manter uma linha de produção contínua, né? Parece que a cada 4 anos a gente muda um programa, já foi Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela, mas esses programas não deram ainda a solução do déficit habitacional no Brasil, né? Então essa necessidade, questões econômicas, como o aumento do aluguel, por exemplo, também faz com que algumas famílias não conseguem se manter nisso e acabam indo para as ocupações. As próprias ocupações hoje já estão mais ocupadas, né? Se a gente tem hoje ocupação em área de risco, é porque nem aquele espaço que está irregular, essa família conseguiu um espaço, né? Então acaba indo realmente para essa situação. E realmente, Edson, a gente que depara com algumas moradias nessas situações, a gente também fica pensando como que ela tem uma coragem de colocar a família lá embaixo, né? Como que ela consegue montar a sua moradia, né? E fazendo toda essa linha de pesquisa nossa aqui, a gente entende que é uma grande necessidade, né? O relógio, esse exemplo é legal do relógio, mas se eu não tiver o relógio hoje, ok, mas uma moradia não. E acaba dando esse desespero realmente, e quando você está desesperado, você não consegue enxergar o risco. Bom dia. Bom dia. Nesses casos, né, como que é feita essa regularização? Porque existem muitos lugares que não podem estar ali por exigências ambientais, urbanísticas. Como é feita essa regularização? Como essa família é tratada durante esse processo? Até 2017, né, a gente fazia muito monitoramento apenas. Você não tinha uma lei que você pudesse possibilitar a regularização ou alguma ação mais enérgica em cima disso. 17 para cá, que é a lei da REURB 13465, ela foi muito pontual quando ela fala as áreas de risco não podem ser regularizadas. Então ela tem um marco importante para o município. Ou fazer a obra, né, que a gente fala obra de contenção ou obra para você mitigar um risco. O que Campinas fez de 2007 para cá? Criou um grande programa de regulação fundiária. E dentro desse programa, ela investiu na contratação, que é o estudo técnico que a gente fala. Então, hoje, nessas áreas, eu tenho estudo geotécnico, estudo hidrológico, contaminação de solo. E por meio desse estudo, a gente consegue ter uma clareza. Se eu posso fazer uma obra para segurar um talude, esse barranco ou esse córrego, ou eu tenho que tirar as famílias. Então, hoje, a gente tem uma tranquilidade de tomar uma decisão mais assertiva. Fala, olha, esse trecho de famílias aqui, eu posso fazer uma intervenção em um tipo de obra. Esse trecho não, esse trecho tem que tirar as famílias, né? Então, de 2007 para cá, a gente aumentou, né? E nada melhor do que você ter estudos, né, gente? A gente fala assim, eu tô vendo um barranco ali, aquela casa vai cair. Mas na hora que você faz um estudo, isso te dá uma possibilidade de obra, né? Porque também tirar a família é um problema para o município, né? Tirar a família vai para um auxílio moradia, né? E aquela família, às vezes, está lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, você fala, olha, sua casa vai cair. Ela fala, eu estou aqui há 10 anos. E não caiu. E não caiu. Como que vem você agora, engenheiro, aqui falar que a minha casa vai cair? Né? Então hoje a gente tem muitos estudos hoje,
né? A Coab junto com a SEAB, hoje junto com a Defesa Civil também, tem um trabalho em conjunto, esse tripé aqui que a gente fala do risco, né? Então hoje a gente tem uma tranquilidade de afirmar, essa família está em risco, precisa tirar, essa família posso fazer um estudo aqui, um tipo de obra para poder deixar. Quando ela é tirada, como que é esse processo? Hoje ela vai para o auxílio moradia, né? E a gente faz também um trabalho de antecipação. Dezembro, janeiro e fevereiro, por isso que achei interessante você trazer esse tema para a gente agora em janeiro, porque as chuvas não param, né? Tirar a família depois que caiu, gente, já foi. E às vezes a gente acaba tendo problema, o dano da família mesmo, um risco de vida, né? O município hoje antecipa. Né? A gente tem ações antecipadas, que já tem um histórico lá, então a gente acaba tendo. E às vezes a gente acaba falando, tá vendo? Tirou a família lá, olha que absurdo. Mas são ações antecipadas que seguram a segurança para essas famílias. E a gente vê sempre, até alguns anos, não sei se ainda acontece isso, mas tem algumas áreas aqui em Campinas que eram assim, clássicas em fazer parte do noticiário. Né? Você pega ali a região do Beco Mocarzel, por exemplo, em Sousas, né? Ou a região aqui do Jardim do Lago 2, aquela região toda ali. Quer dizer, choveu, o córrego subiu um pouquinho, já atinge as famílias. Mas aí você vai dizer assim, poxa, mas você vai lá, como você falou, você vai lá tirar a família. Mas é só um mês ou dois de chuva, né, Jonathan? O resto da vida, o resto do tempo, elas convivem dentro do que podem lá, né? Para nós, como técnico, o que vale é a vida. Né? A vida humana está sempre em primeiro lugar. Né? E nós tivemos também, de 2014 para cá, os PACs, né? PAC Pavimentação, PAC Drenagem, e agora, no novo governo também, a gente tem a Secretaria de Periferia, que está investindo cada vez mais recursos nas chamadas obras de risco. Né? Então, fazer uma drenagem, fazer um gabião, fazer uma contenção de talude, a gente está tendo essa possibilidade de recursos financeiros federais. Né? E eu concordo plenamente. Fala assim, olha, eu vou tirar você 2 meses, depois eu te devolvo para essa unidade. O problema é que nesses 2 meses a gente pode ter situações aí de risco, e aí são famílias, crianças, né, que a gente pode, infelizmente, acabar perdendo. Então, a ação nossa é sempre técnica. 10h37, estamos conversando com o Jonathan Roberto Pereira. Ele falou assim, eu não sou só diretor técnico da Coab, sou engenheiro também, sou professor. Eu queria que você estabelecesse para nós, Jonathan, a diferença, porque às vezes a pessoa confunde área de risco com área irregular, que pode acabar sendo regularizada depois. Queria que você estabelecesse essa diferença para nós. Vamos lá. Toda área irregular é aquela área que em algum momento do seu nascimento ela desrespeitou ou uma questão jurídica, ou uma questão urbana, ou uma questão ambiental. Oziel Monte Cristo, por exemplo. Uma área irregular. Irregular. Isso. E ela pode ter dentro da área irregular um pedaço de risco. Tá. Né? Então é legal essa pergunta sua, porque a área irregular muitas vezes ela não tem risco. Ela só tem um problema jurídico, que está sendo resolvido dentro da REURB. Agora eu tenho, por exemplo, uma área irregular que tem vários trechos de risco. A gente fala muito sobre risco de inundação, de erosão, tudo. E a rede de alta tensão? Tem muito risco de rede de alta tensão. Famílias que moram debaixo dos trechos de alta tensão. Nós temos famílias aqui que moram debaixo do pé da torre. Também é um risco. Mas é óbvio que a chuva, a erosão, o deslizamento, mas a gente monitora tudo isso hoje. Ferrovia, por exemplo. Do lado da ferrovia, você tem famílias que moram do lado da ferrovia. Isso também é um risco. Perto do presídio. A gente tem aquela região ali, que a gente pega toda a parte norte ali, né? Padre Anchieta, né? Renascença. Você conhece bem, né? Conheço bem. Filho de Padre Anchieta, a gente conheceu muito bem Vila Francisca, Renascença ali. Aquela linha do trem eu dei bastante quando moleque ali. Muito bacana. Eu acho que um outro risco que é muito importante, não só essas áreas de risco, mas a cidade inteira, mas principalmente essas áreas de risco ter atenção, principalmente nesse momento de chuva, é a atenção à dengue. Exato. Como que é feito esse trabalho por vocês? Todo o mapeamento nosso hoje, né, das áreas de risco, áreas regulares, ele é compartilhado com o município. Então todas as secretarias hoje conseguem ter um acesso aonde está tendo uma ação do município, né? E junto com o serviço social nossa também, a gente possibilita o acesso a esses agentes de saúde também. Né? Então hoje todo o trabalho da Coab, da SEAB, ele é compartilhado com todas as secretarias para poder fazer esse trabalho em conjunto. E a gente fica preso com a questão habitacional, né? Mas a habitação ela é um ponto do que a gente entende que o morador precisa. Né? Então, seja a defesa civil, seja a saúde, seja a dengue, cadastramento em posto de saúde, em escola, cestas básicas, hoje a gente consegue fazer uma rede social muito interessante por meio dessa base da Coab e SEAB também. O Edivalmir está mandando uma questão aqui, João, ele tá meio bravo aqui. Você, meu caro, o problema não começa com a inércia do governo. Quando há a invasão de uma área, deixa que fica lá por anos, aí quando o BO
pega, aí vai e desaloja o cidadão. Ele está perguntando aqui se não falta proatividade do poder público, se responde para o Edivalmir. Concordo plenamente, falta proatividade do governo, falta recurso financeiro, inclusive, para a gente poder fazer, e falta oportunidade de moradia. Eu acho que é isso. Né? Se as pessoas hoje elas estão ocupando uma área de risco, é que nós não conseguimos ainda, em nível nacional, acertar a questão habitacional. E quando é que a gente vai resolver isso, Jonathan? Porque antigamente a gente tinha a Coab, né? Que o pessoal falava assim, olha, eu tô na fila para ganhar uma casa da Coab. Você sabe que eu vou responder para você. Você sempre me pergunta isso, fala assim, ninguém ganhou nada, hein, gente? Não tem sorteio da casa própria. E depois vieram os programas habitacionais, como você falou, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, Casa Paulista. A verdade é que tem muita gente sem moradia ainda, né? Tem. E a gente sempre, historicamente, fala do BNH, né? O BNH foi o Banco Nacional que possibilitou aí até o surgimento das Coabs e você poder fomentar a habitação. Se o próprio BNH, que tinha como objeto principal fomentar a habitação social, não resolveu, imagina os programas agora. Né? O problema, né, Edson, nós tivemos uma grande expansão urbana sem controle. Né? Todos os municípios eles cresceram e ele não tinha realmente para onde crescer mais. Então ele cresceu para a periferia. E concordo plenamente quando há o questionamento, não houve uma gestão pública. Não houve. Isso não houve em Campinas, não houve em Sumaré, não houve em Americana, não houve em São Paulo, não houve no Brasil. Né? O órgão público está sempre correndo atrás do prejuízo. Acho que isso é o grande exemplo do que é a habitação. Né? E a população resolve. Tá? A população ela faz seu sobradinho ali, ela faz uma outra laje ali em cima, ela traz a família de volta, o filho voltou para casa, a população se resolve. Né? Eu acho que por isso que o advento da 13465, a gente sempre brinca e fala assim, olha, a lei da REURB ela é um tapa na cara do município. Né? Falou, olha, você não fez lá atrás o controle, agora você vem e regulariza. Né? Que é a forma que a gente tem hoje de resolver essa questão de risco, levar o saneamento, né? Tentar fazer um equilíbrio social nessas áreas hoje. E a tecnologia chegou e está tomando conta de todas as áreas. Como que a tecnologia influencia nessa área? Os drones, por exemplo, eles têm alguma utilidade nesse quesito? Assim? Nós não abrimos mais a mão de drone. É mesmo? Né? O drones, georreferenciamento, sistemas QGIS, sistema infravermelho hoje, né? Eu acho que a gente não consegue mais andar e avançar sem a tecnologia. O drone é uma base para a gente ter tanto os levantamentos topográficos hoje, como o monitoramento das áreas ocupadas, né? Tem local que a equipe não entra, não consegue realmente descer, e a gente vai com o drone realmente para poder ver, olha, está construindo ali embaixo, olha, o solo está abrindo, né? Então hoje a tecnologia chegou, eu particularmente gosto de tecnologia, sou jovem, né, Edson, não vou aproveitar essa deixa, né? Eu gosto da tecnologia, né? Tem um exemplo muito interessante na Rocinha, que é chamado sistema Laser Scanner, que eles passaram um carrinho de controle remoto para pegar a soleira de cada porta na favela da Rocinha para poder fazer um sistema de drenagem hoje. Então, eu acho que a própria urbanização social abriu a porta para a nova tecnologia. O Edson Elias está mandando um abraço para todos nós também, e o pessoal que está reclamando é o seguinte, Jonathan, assim, a prefeitura, quando é para cobrar IPTU, ela coloca o drone lá, aí consegue encontrar até uma moto na garagem, mas tem muitas áreas que são ocupadas e o poder público não vê isso. Exatamente o que você está falando, né? A gente corre atrás. Né? A equipe é pequena, mas a equipe está aí. Né? Hoje nós temos muito mais o controle hoje com os mapeamentos que nós temos, né? Do que é a área de risco, do que é a área consolidada e do que é a área que está sendo estudada para poder fazer obra. Né? Eu trabalhei um pouco perto da Coab, uns anos aí passados, e um dos problemas que eram muito corriqueiros era o fato de você, com dor no coração, derrubar muro e derrubar casa que estavam construídas em áreas onde elas não podiam estar. Eu quero saber se essas operações acontecem ainda hoje, Jonas. Elas acontecem cada vez mais rápidas, Edson. Com o drone, né, se necessário, com uma imagem de satélite, com o trabalho em campo, mas acho que principalmente com esse mapeamento que foi feito. Né? Então hoje nós temos todo um sistema pela SEAB mapeado, todas as áreas que são regulares e com os estudos quais são as áreas com potencial risco. Né? E precisa, infelizmente, fazer essa ação sim. 10 horas e 44 minutos, estamos falando com Jonathan Roberto Pereira, diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas, professor, engenheiro, vai ficar o resto do dia falando aqui a lista é grande. Ele faz. Fala, Nath. A regularização fundiária, ela tem qual impacto econômico? É um impacto econômico muito significativo? Muito significativo, Nath. Quando a gente defende que a REURB não é só titulação, a gente fala que ela é um desenvolvimento econômico, porque até então essas famílias, ela vive ainda à sombra de uma reintegração de posse.
né? Ela vive a sombra ainda de uma incerteza. Quando você leva para ela, fala, olha, agora é sua propriedade, tá? Ninguém te tira. Né? É seu isso aqui agora, né? E não foi sorteado, né? Não teve o sorteio. Não ganhou. Não ganhou ali, né? Você tem essa situação ali, ela tem uma tranquilidade de voltar a fazer seu investimento habitacional. Então a gente até falou, olha, agora você pode rebocar, você pode pintar. E essa família não vai no Leroy Merlin comprar, ela vai comprar no local. Né? Ela vai comprar ali, comércio, né? No comércio local mesmo, de quem abriu um comércio ali, ela vai chamar o pedreiro da região, quem ela conhece, né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho a gente consegue perceber que a população fica um pouco mais tranquila e começa a fomentar. E fora isso, aproveitando de trazer a sardinha para a Coab, né? Nós temos um trabalho chamado TTS da REURB, que é um trabalho pós-regularização, que é para incentivar esse comércio local. Eu falo, olha, você sabia que o seu vizinho faz bolo? Você sabia que seu vizinho é contador, pode fazer seu IR? Né? Uma forma de divulgar o trabalho local para as famílias terem essa geração interna mesmo deles. O Edmilson está dizendo aqui, falou assim, lê aí o meu. Tá bom, vou ler o seu. Ele está dizendo assim, não sei se você pode responder isso. Bom dia, por que a área de churrasqueira é cobrado imposto como área de moradia, se é apenas uma área de lazer que é direito constitucional? Olha, essa aí não é uma pergunta aqui da nossa pauta, não é uma pergunta de Coab, mas principalmente é cobrado por área construída. Então, a área construída, né? Como uma garagem? Uma garagem. A área construída é a somatória que vai gerar o IPTU. Agora, o Jonathan, eu sei também que você... o Jonathan não falou, mas ele é escritor também. Eu deixei essa na humildade, né, Edson? Achei que seria muito. Com 2 livros lançados. Fala um pouco dos livros, Jonathan. Tá vendo? Você que me provoca. Eu tava na humildade, né? Um livro da engenharia mesmo, né? Todo esse trabalho nosso voltado da engenharia, porque a engenharia tem um papel importante para resolver a questão de risco, de como pensar nisso. Então, nós reunimos aí as questões técnicas, né? Junto com a professora Mariana, com a Caroline também, engenheira, um arcabouço de informações técnicas para ajudar os engenheiros a vir para a área, porque ninguém quer trabalhar nessa área não, viu, Edson? Não quer? Não, o engenheiro não quer vir para as áreas de REURB. Sempre ouvi falar que dava dinheiro. Risco. Sempre ouvi dizer que dava dinheiro. Pode dar dinheiro a outra engenharia. Essa engenharia social, essa ninguém quer. Né? Então a gente tem esse incentivo aí do pessoal da engenharia vir trabalhar com REURB. E o outro livro é o Raízes da Habitação, que conta um pouquinho da história da formação das favelas no Brasil, mas por um outro olhar. Né? Entrevistei moradores que têm essa vivência ali e trouxe um arcabouço aí de informações para contar por que surgiu as favelas no Brasil. Eu quero saber de você se você consegue identificar, eu brinquei aqui com relação a Vila Padre Anchieta, porque eu sei que é a origem da sua família, lá da Vila Padre Anchieta. O perfil da pessoa que busca moradia, uma moradia popular, mudou ao longo desse tempo, Jonathan? Mudou, Edson. Estava, inclusive, conversando com o Carlos no carro, né? A nova formação de famílias mudou o projeto arquitetônico, mudou as tendências, né? E é engraçado que a gente vende muito bem os apartamentos de 2,42, 2,39, a gente só mudou o nome, ficou mais bonito, chama estúdio. Né? Hoje tem estúdio em São Paulo de 39 metros quadrados de R$500 mil. E às vezes a gente é condenado de fazer uma moradia social, aí, emergencial de 40, 35 metros quadrados, muitas vezes. Né? Mas mudou. Como a gente não tem hoje grandes escalas sociais, né? A gente atende muito bem o faixa 2, o faixa 3, mas o faixa 1, que é a grande problemática nossa, que são essas famílias que estão em risco, a gente não conseguiu fechar uma matemática ainda. Não conseguiu criar um equilíbrio para atender essas famílias. Porque tem família que não tem renda, Edson. Verdade. Tem família que ganha menos de um salário mínimo. Eu sei. Tem família que recebe R$900 para comer. E aí eu falo, olha, desses 900, 450 você vai pagar agora uma moradia. Então é um modelo econômico ainda que a gente está tentando buscar. Né? E não busca sozinho. Isso não é um problema do município. Isso é um problema do município, do Estado. Né? A gente precisa criar algo realmente que atenda essas famílias emergenciais. Uma região que cresceu bastante, Jonathan, aquela região ali para frente um pouco do Shopping Parque das Bandeiras, ali, região do Bela Aliança, tem muitos apartamentos ali, até tem um parceiro nosso também, o IGA, né, o hipermercado IGA, aquela região cresceu bastante também. Mas o perfil habitacional, o perfil de oferta de moradia deixou de ser horizontal para ser vertical. Essa é uma saída? Essa foi uma saída necessária. Década de 80 do BNH, a gente conseguiu espraiar a cidade, que a gente fala, né? Tanto que a gente tem DIC, Padre Anchieta, Nóbrega, né? Você tem esse espalhamento da cidade aqui, horizontal, né? Sou o querido Padre Anchieta com um terreno de 250 metros quadrados da Coab na época, né? Hoje o terreno é 126. Então você ganhou o terreno. Não, meu pai pagou o Banespa na época. Pagou o Banespa na época. Mas foi uma saída verticalizar, né? Sem as questões horizontais hoje,
Né? Imagina, se você fizer um Padre Anchieta hoje, com mais de 3 mil unidades no horizontal, quanto você não perde de famílias? Então a tendência foi verticalizar, aí nasce o TR+3, né, sem elevador, e hoje já o elevador, hoje já é elevador também, e a gente briga cada vez mais de poder verticalizar, porque infelizmente a demanda está muito reprimida. Só que, gente, é tão complicado a gente morar em apartamento, não é? A gente também tem essa questão social ainda. Você tirar, às vezes, a família de uma área a que ela está ocupando aqui e trazer ela para o apartamento, né? Tem um trabalho social também que precisa ser muito bem feito. Começar pelos gatos e cachorros. Não tem nada contra os animais, deixar bem claro aqui, viu, gente? Tô falando aqui. Dá dó, né? Mas tem uma moça no condomínio que eu moro, ela não tem um cachorro, ela tem um bezerro dentro de casa. Como é que pro próprio animal é ruim isso? E para você vai convencer essa mulher, né? Tem animais que já estão adaptados, mas para quem vem de uma casa... Mas se eu fosse cachorro, não sou, mas se eu fosse cachorro... também, eu odeio viver num lugarinho pequeno. Cara, não tem uma terra pra você cavucar, não tem uma árvore pra você erguer a perninha lá. Cara, é complicado. Não, eu vou numa situação pior, Edson. A gente tem muitas famílias que dependem hoje da reciclagem. É verdade. Que coleta a reciclagem, que faz a receita dela. Quando você acaba migrando essa família para um apartamento, eu tirei a receita dela. Né? O órgão público acaba tirando essa receita que ela tem. Você fala assim, mas espera lá. Eu tenho uma situação aqui, ok, né? Eu tenho meu lotezinho aqui, bem ou mal eu tenho, mas eu tenho uma receita financeira que é a minha reciclagem. Quando o órgão público, fala, vou resolver o problema habitacional, friamente, eu pego ela, coloco ela no apartamento, mas eu tirei a única receita que ela tinha. Então, até nisso a gente precisa pensar quando fazer um plano habitacional. Né? Não dá mais para ser tão frio. Existe esse trabalho. Existe. A gente é individualizado, não tem como, né? Hoje, nós entendemos a necessidade de ser muito mais pontual mesmo. Entender aquela situação daquela família e ver, será que eu consigo manter ela aqui? Será que eu consigo fazer uma obra para manter ela aqui? Será que eu consigo regularizar ela aqui? Do que hoje você pegar a família que está aqui e migrar ela para uma outra situação. Por isso que o trabalho de REURB no Brasil está sendo muito bem intensificado, muito bem visto. Né? Porque você consolida uma história. A família está lá há 20 anos, ela não tem creche, o filho fica na vizinha, pega ela tarde, já tem uma comunidade viva ali. Aí às vezes eu falo assim, olha, eu vou solucionar o problema dela, vou pegar ela daqui, vou colocar ela lá numa outra unidade habitacional, porque é um apartamento bonito, lindo, maravilhoso. Caso do Bassoli, por exemplo. Só que eu acabei com a história dela. E essa família chega um momento que ela não aguenta, ela volta. Né? Ela volta. Então por isso que a gente vem intensificando. Será que eu não consigo manter a família aqui? Será que se eu fizer uma obra para tirar o risco de eu manter ela aqui? Isso é muito mais interessante hoje no plano urbano do que você tirar ela aqui e migrar ela para um outro local. E esse trabalho que vocês fazem brilhantemente lá na Coab, Jonathan, tem servido também como parâmetro para outras cidades? Sim, sim. Campinas começou, né? Todo mundo deu 2017, na época, né? Foi aquele boom da REURB, a gente já meio que saiu na frente. Mas por quê? Porque em 2004, o município de Campinas começou a mapear suas áreas. É como você fala, a gente está perdendo a mão disso aqui, está crescendo, ou a gente traz esse mapeamento e começa a entender quem são essas lideranças, ou daqui a um tempo nós vamos perder a mão. Então, em 2004 já tínhamos uma base das ocupações. Então, nós pegamos a lei e fizemos um processo. Por isso a gente acabou saindo na frente. Hoje nós temos parceria com Campinas, São Paulo, Itaquá, Sumaré, Hortolândia, que todo mundo hoje entendeu a importância de regularizar isso. Né? O município entendeu isso, falou assim, é melhor eu regularizar, investir aqui, manter as famílias que estão aqui, do que eu tentar um recurso e construir, porque ele vai gerar um problema social. Né? A gente conseguiu entender ao longo desses anos que quando você migra uma família daqui, esquece a história dela, simplesmente pensa em mudar friamente, você gera um outro problema social. Ela vai sair de lá e ela vai para uma outra ocupação. E o perfil das famílias também acabou mudando com o tempo. Sim. Eu lembro, sim, que minha mãe tinha 14, 15 irmãos. Meu pai. Hoje. É que não existia televisão. Até tinha, né? Mas não tinha televisão em casa. Televisão. Meu povo tinha uma Aqui tinha 3 canais, né? É a TV, mas com 3 canais. Não era tão. E tinha que levantar para trocar. E a primeira vez que a gente teve televisão colorida em casa era uma TV preto e branco que meu pai comprou uma tela assim. Então, se o Tarcísio Meira aparecesse do lado de cada TV, ele era amarelo. Se ele aparecesse no meio, não sei se vocês viram as 3 cores. Era uma tela que você... Tá todo mundo rindo aqui, todo mundo é dessa época. Mudou. Tecnologia. Não, eu peguei TV preto e branco, no máximo. Eu peguei TV preto e branco. Super tecnologia. A minha era preto e branco também, mas tinha esse recurso aí que o pessoal colocava na frente. Mas o perfil mudou. Eu fiz uma menina e fechei a fábrica. Eu também tive uma filha só. E minha filha também tem uma filha só. E a Nath não tem filhos. Não tenho ainda. Mas é um perfil. Mas sou filha única também. É um perfil. E o Carlos tem filhos, não? Tem 2? Já fugiu do padrão. Já fugiu.
E existe, falando exatamente sobre isso, sobre TV, a mídia, no seu livro você até aborda isso, né? Qual que foi o papel da mídia nisso tudo, em trazer as favelas? Existe uma romantização de tudo isso? Existe muito, né? Existe uma romantização absurda da favela, né? A gente esqueceu que a favela, ela é histórico brasileiro. Né? Chamada de cortiço, né? Chamada de cortiço na época. O problema nossa aqui, eu acho que é esquecer a história. Né? A gente esqueceu a história. Mas as favelas sempre existiram. A favela existiu quando a gente teve o cortiço, cabeça de porco, que foi demolido para você fazer uma grande via, para copiar a França. A gente esqueceu que quando teve a guerra em Canudos, os soldados, quando voltaram, prometeram uma casa para eles. Né? Falaram, cadê minha casa? Não é bem assim agora, então eu vou ocupar o morro. E a primeira favela brasileira, que tem uma história ainda que era o Morro da Providência, porque ninguém tomava providência. Então a favela, ela faz parte do Brasil. Faz parte, não tem mais como a gente ignorar isso. Né? Então o que a gente precisa entender? Então, esse tipo de moradia faz parte do Brasil? Faz. É histórico nosso? É. Então eu tenho que englobar. Né? Eu tenho que levar saneamento, quando eu puder levar saneamento. E é difícil levar saneamento, a gente entende isso. Né? E para arquiteto e engenheiro, gente, é um drama, viu? Porque a diretriz técnica fala isso, porque a norma técnica fala isso, porque a ventilação correta é 1/4 do... Gente, chega lá, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tanto que eu falo para meus alunos, falei, gente, eu vou ensinar uma coisa na faculdade, mas quando eu te levar na favela, eu vou te mostrar outra coisa. É igual jornalismo. Vamos pensar algo totalmente diferente. Mas as pessoas, elas não têm, muitas vezes, noção dessa realidade. Nunca estiveram lá. Eu acho que o que a mídia vende é muito diferente da realidade, muito. Né? E a gente tem ainda uma questão da criminalização. A gente tem. Porque toda favela tem crime, todo bairro nobre tem crime, todo bairro urbano tem crime. O crime hoje está em todo lugar. Mas a gente precisa tirar essa imagem aí, né? Esse preconceito que a gente tem das favelas, esse preconceito que a gente tem das áreas de risco, né? Precisa tirar isso. Né? E eu acho que esse trabalho, quando você começa a urbanizar, quando você começa a regularizar, a gente também chama de ocupação nominal isso, né? Eu estou dando um nome agora. Olha, você agora é um núcleo regular, você tem matrícula, você tem água, você tem CEP. O urbanismo tem esse poder, né, de afastar o crime, levando as questões técnicas e urbanas necessárias. E a regularização também acabou sendo uma forma eficiente de a pessoa ter uma propriedade dela, né? E é difícil muitas vezes, né, você acabar não julgando. A pessoa foi lá, tá vendo? A gente escuta muito isso. Daqui a pouco pode aparecer uma pergunta assim, mas não é justo, eu tô na fila esperando uma unidade habitacional e o cara lá ocupou e conseguiu. Né? A gente ouvia muito isso. É um dilema, né? É um dilema você vivenciar isso. Teve a ocupação por esse fato... Tô pagando o financiamento há 20 anos e a pessoa vai lá... Eu gostaria que todo mundo pudesse pagar o seu financiamento também, pudesse ter uma unidade, pudesse ter água, Pandemia, gente. Quem viveu a pandemia nas ocupações sabe o que é. Fique em casa, lave a mão, meu filho vai estudar em casa. Gente, vai estudar numa casa de madeirite com telebrasilite. Aquele calor que você não fica em casa. Não tinha pandemia na periferia, não tinha máscara, não tinha álcool em gel. Eu vivenciei isso. Eu e o Dr. Marcelo, nós ficamos de apoio, né? Porque a equipe foi para home, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Mas eu falei, vamos conhecer. Não tinha. Era tudo sem máscara. Era um outro mundo. Né? E eles também se colocam no outro mundo, né? Sim. E aí é onde a gente volta, né? A omissão do órgão público, quando o órgão público não vai para a periferia, não... deixa lá que eles se resolvem. E realmente eles se resolveram. Né? E agora a gente precisa tomar a rédea de novo, o órgão público precisa voltar a levar saneamento, levar a titularidade, levar o que precisa. Eu acho que está tendo esse encontro novamente. Você, como professor, você enxerga nos seus alunos essa vontade de trabalhar também com essa área social? Você disse que eles não se apetecem muito a isso, mas quais que seriam os motivos deles não terem essa vontade de trabalhar com essa parte mais social? Eu acho que de não conhecer a realidade. E a gente pega muito com nossos estagiários lá, né? O estagiário chegou na Coab, segundo dia eu tô levando ele numa ocupação. Falou, é isso. E aí? Falou, nossa, eu não sabia que era isso. Pensei que ia trabalhar no Alphaville. Né? Falei, tem isso. Eu acho que o nosso trabalho como técnico pesa muito quando você consegue resolver um problema social. Né? Como o Edson falou, eu vim de Padre Anchieta, eu vim de Coab. Eu acho que é karma, né? Eu vim de bairro popular, eu vou ter que encerrar o meu karma na Coab mesmo, pelo jeito, né? Mas eu acho que como técnico, devolver isso para quem precisa, eu acho que é óbvio, gente, tem que ganhar dinheiro sim, faz parte, né? A gente precisa do zimbro aqui, senão a gente não vive. Mas eu acho que como profissional, você puder devolver isso, né? Acho que todo profissional, se puder pegar
a porcentagem de trabalho dele devolver para a comunidade é gostoso. Talvez desenvolver legal. um trabalho até antes da faculdade, Sim. nos ensinos médios, no ensino fundamental, que seja trazer essa consciência de classe para essas crianças seria fundamental. Ter esse equilíbrio. Falou, olha, existe isso, você pode ter isso, mas você também pode ajudar aqui. Eu não estou falando que você não pode ter o seu apartamento, sua casa num condomínio fechado, você trabalha por isso. Mas eu acho que você também pode ter os dois. Fazer aqui e ajudar dessa forma. Acho que isso é um equilíbrio interessante para os jovens aí. Tudo bem, Nath? Tudo perfeito. 11 da manhã falamos então com o Jonathan Roberto Pereira. Deixa eu ver se não vai faltar nada. Diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas, engenheiro civil, professor, escritor. Que mais? Pai da Maria Joana. Pai da Maria Joana. Meu maior projeto. Muito obrigado por ter vindo. Mais caro. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado conhecimentos aqui conosco, com os ouvintes do Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço, Edson, Nath, também a oportunidade de a gente trazer esse tema aí, que ele é pesado, mas trazer deixar um pouquinho mais leve. Isso porque a gente sabe quem está aí numa área de risco, fica monitorando se vai chover, se não vai. Escuta a chuva, já sai de casa, fica. Eu acho que nós, como técnicos, estamos aí para poder dar esse apoio, mesmo às vezes parecendo que a princípio é uma ação ruim nossa, mas o que vale para a gente, primeiramente, é a vida. 11 horas, 1 minuto. Vamos a um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A IMA, empresa de informática ligada aos municípios, abriu ontem, dia 19, as inscrições para um novo concurso público em Campinas. As vagas são para candidatos com ensino médio, técnico e superior. As inscrições vão até o dia 1º de março e devem ser feitas somente pela internet. As contratações serão pelo regime CLT. Há oportunidades nas áreas de atendimento, tecnologia da informação e jurídica. Os salários variam conforme o cargo e a carga horária e podem passar de R$ 5.600, além dos benefícios. Entre os cargos estão assistente técnico em tecnologia da informação, advogado júnior e analista em tecnologia da informação júnior. O concurso é organizado pela empresa Concesp e terá validade de 1 ano com possibilidade de prorrogação. A IMA oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale refeição ou alimentação, vale transporte, seguro de vida e auxílio creche. O trabalho pode ser presencial, híbrido ou em home office, dependendo do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 45,64 para nível médio e técnico e de R$ 58,09 para nível superior. Os doadores de sangue ou de medula óssea podem pedir isenção. As provas estão previstas para o dia 12 de abril deste ano aqui em Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família.
Manhã Bandeirantes. Às 4 minutos, voltamos com o Manhã Bandeirantes. Eu quero reprisar aqui uma reportagem que a Graziele Gerondi fez pra gente, pro jornal Band Cidade ontem, sobre uma agressão policial que aconteceu no distrito de Barão Geraldo. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o policial civil de folga aborda o motociclista no Jardim do Sol, região de Barão Geraldo. Ele desce do veículo com a arma em mãos. O motociclista coloca as mãos na cabeça, o policial vai até ele e dá tapas no rosto e na cabeça, até que ele foge da abordagem. Neste momento, o policial atira. Uma moradora que enviava um áudio para uma amiga gravou 4 disparos. Também. Mas eu acho... Nossa, que isso? Parece tiro aqui. Deixa eu ver o que é. Aproximadamente 15 minutos depois, a primeira viatura da Polícia Militar chega no local. Rafael volta acompanhado de um vigia do condomínio e é novamente revistado. Oi, Rafael. Eu corri uns 2, 3 quarteirão até a guarita, porque tem um amigo meu que trabalha aqui, eu pensei em correr e pedir ajuda para ele. E eu vi o disparo e que eu me assustei mais ainda e comecei a pedir socorro, ajuda eu, ele vai matar eu, desesperado. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, mas as informações do boletim de ocorrência contrariam as imagens das câmeras de segurança. No documento, a versão é de que as equipes fizeram busca pelo motociclista. No entanto, Rafael volta para o local por vontade própria. Outra contradição é em relação aos tiros. No boletim de ocorrência, a informação é de que foi apenas um tiro, mas as 4 cápsulas foram encontradas no dia seguinte. Ele também aparece como investigado, ao invés de vítima. Em nota, a Corregedoria da Polícia Civil afirma que vai investigar a abordagem. Moradores e motociclistas ficaram revoltados com a situação. A arma não é uma coisa que me dá uma sensação de segurança, muito pelo contrário. Até ele fazer um disparo é um absurdo. Acho que as pessoas deviam ter um pouco mais de, não sei, amor no coração. Será que eu preciso ter medo agora para trabalhar aqui de segunda a sexta, um lugar tão calmo assim? Então é de se abrir os olhos, né? Já o Rafael espera que a justiça seja feita. Vamos correr atrás, né? Procurar toda a força possível, reunir todo mundo, porque foi um crime cometido contra a minha pessoa, né? E não pode ficar impune isso. Ele tem que ser afastado do cargo dele, tem que ser tomadas as medidas possíveis aí para não acontecer com outra pessoa, né? Verdade, a gente espera que a Corregedoria investigue mesmo esse caso, um absurdo, né? O cara está andando de moto, de repente vem um policial, coloca uma arma na sua cabeça, atira, né? Já a pessoa se mata, um menino, não estava devendo nada. Complicado, a Corregedoria tem que ver isso aí. Nós estamos recebendo aqui a Rafaela Oliveira, do portal bandmulti.com.br. Bom dia, Rafa, e quais são os destaques de hoje do portal? Bom dia, Edson, bom dia, Nath, a todos que acompanham o Amanhã Bandeirantes. Os destaques do portal, a notícia principal é a operação da Polícia Federal, a Operação Expurgo, que cumpriu mandados aqui na região. Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. Essa operação ela ocorreu para tentar desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas aqui na região. Isso depois de uma prisão de bolivianos que vieram ao país carregando drogas no estômago. As ações elas foram cumpridas nas cidades paulistas de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara do Oeste e também Botucatu, São Paulo e Corumbá. Então, esse é o principal destaque que a gente está acompanhando ao longo do dia de hoje. Uma novidade boa para os estudantes é que a Conveste divulgou a lista dos aprovados em primeira chamada para vagas na Unicamp pelo Provão Paulista. A lista já está disponível na página da Conveste e no total são 327 candidatos que foram convocados. É importante ficar atento porque a matrícula ela deve ser feita até o dia 20 de janeiro. A partir de hoje até o dia 21, até amanhã, na página da Conveste, para não perder essa vaga. Outra ocorrência
que é um dos destaques do portal, é uma mulher que foi presa por comercializar produtos de beleza e cosméticos sem autorização da Anvisa. Os produtos eram anunciados na internet, pelas redes sociais, mas a empresa ela ficava aqui na cidade de Americana. Então foram apreendidos diversos produtos e essa mulher, por esses crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo, ela pode ficar presa até 24 anos. Então é um crime grave, porque coloca em risco a vida das pessoas. A notícia boa, para aliviar um pouco o clima, é que a visitação no Parque Ecológico de Americana tem entrada gratuita para moradores da cidade neste sábado e domingo. Então o benefício é concedido todo final de semana, no último final de semana do mês, e o local funciona de quarta a domingo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então é uma programação interessante para levar as crianças. Eu não sei se vocês conhecem esse parque lá em Americana, mas ele é espetacular. Tem muitos animais lá, muitas espécies, vale a pena, principalmente o pessoal de Americana aí que está com ingresso gratuito no final de semana, se você é de Americana e não conhece, vale a pena ir. Se você não é de Americana, vale a pena ir também, porque é ser um dos últimos espaços. Aqui em Campinas a gente tem o Bosque do Jequitibás, mas alguns animais eles vão morrendo e não está havendo reposição, né? Teve uma época que tinha leão, tigre aqui no Bosque do Jequitibás, agora não tem mais. Mas o espaço de Americana é muito bacana. Eu gostaria de visitar. E vai visitar que você vai de gostar. Outra cidade, não vale a pena abrir um pouquinho o bolso, porque custa de 5 a 10 reais. É bem legal. Então vale a pena levar a família. É um passeio que você faz ali 1h30, 2 horas, né? No meio das árvores, vale muito a pena. Gostoso. Sim. A outra novidade que é destaque no portal é que a partir de amanhã os moradores das regiões do Ouro Verde e Parque Osiel poderão acessar gratuitamente os serviços de consultórios veterinários móveis da Prefeitura. A unidade vai ficar uma ali na região do Jardim Monte Cristo e a outra no CRAS Nelson Mandela, que fica na região do DIC 5. O atendimento eles são realizados por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e da 1 até as 4 da tarde, com distribuição de senhas. Então, esse atendimento é feito por ordem de chegada. Para utilizar o serviço, é preciso morar em Campinas, ter mais de 18 anos e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência. E muito embora essas unidades estejam ali na região do Ouro Verde e Parque Osiel, os moradores de toda a cidade podem ser atendidos ali. Basta ir lá com documentação e ser maior de 18 anos. Muito bem. Obrigado, Rafaela. Muito obrigada. Boa manhã. A Rafaela sempre trazendo notícias importantes aqui pra gente no Manhã Bandeirantes. São 11 horas 12 minutos. Nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho. A gente já volta na reta final do programa desta terça-feira. Até já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Fiocruz vai testar no Brasil uma nova injeção aplicada a cada 6 meses para prevenir o HIV. O estudo será feito em 7 cidades, incluindo Campinas, e pode ajudar o medicamento a entrar no SUS no futuro. Além de Campinas, a pesquisa acontece em Florianópolis, Manaus, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O remédio testado foi aprovado pela Anvisa no dia 12 de janeiro e pode ser usado em injeção ou comprimido. No estudo será usada a versão injetável. O medicamento age em várias fases do vírus, o que aumenta a proteção. O ensaio é voltado para homens gays e bissexuais, pessoas não binárias, designadas do sexo masculino ao nascer e pessoas trans com idade entre 16 e 30 anos. As doses foram fornecidas pela farmacêutica Gilead, mas o início das aplicações ainda depende da chegada de agulhas específicas ao Brasil. Apesar do avanço, o alto custo é um desafio. Nos Estados Unidos, o tratamento anual pode passar de $28 mil por paciente. No Brasil, o preço ainda não foi definido e precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores. Para chegar ao SUS, o medicamento ainda terá que passar por análises técnicas e decisão final do Ministério da Saúde. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11 horas e 16 minutos, daqui a pouco na nossa área, olha o assunto fervendo aqui em Campinas, hein? Por causa da Ponte Preta, tá fazendo uma campanha terrível no Paulistão, 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado, gente indo embora, agora o Elvis também tá indo embora, olha, difícil a situação da Ponte Preta. E o Guarani Ponte Preta joga contra o São Bernardo, amanhã aqui em Campinas. E o Guarani joga na quinta contra o Velo Clube, deixou escapar a oportunidade de vencer aí o Santos no domingo. O Guarani também em 3 jogos ganhou 2 pontos só, sem nenhuma vitória. Olha o futebol de Campinas, pelo amor de Deus, quem te viu e quem te vê. Mas o futebol é assunto para daqui a pouco. Agora eu quero dizer que um avião executivo fez um pouso de emergência ontem à tarde aqui no aeroporto de Viracopos. A aeronave ia de Sorocaba para Brasília, mas de acordo com informações do piloto, o piloto fez um contato com a torre. Olha, estou com um problema no sistema de freio, preciso pousar. Pousou, as equipes foram acionadas, corpo de bombeiros, equipes de emergência. O avião é um Learjet 40, tem até a matrícula do avião aqui, mas não aconteceu nada não, tudo certinho, graças a Deus. O pouso foi tranquilo, não precisou nem da atuação dos bombeiros. Nath Luquezzi. Vamos falar um pouquinho então agora para você aí que tem pet e mora aqui na região de Campinas. A partir de hoje, então, dia 20 de janeiro, moradores da região do Ouro Verde e do Parque Osiel vão poder aí acessar gratuitamente os serviços do consultório veterinário móvel da Prefeitura de Campinas. Essas unidades, então, estarão instaladas nesses 2 pontos estratégicos da cidade para facilitar mesmo o acesso da população. A unidade 1 vai funcionar na MF Alves Pereira, no Jardim Monte Cristo, região ali do Parque Osiel. Já a unidade 2 estará no CRAS Nelson Mandela, no DIC 5, ali na região do Ouro Verde. Os atendimentos eles são realizados por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia e da 1 da tarde até as 4 da tarde. No caso, é por ordem de chegada, mas tem a distribuição de senha. Para você que quer utilizar o serviço, é necessário você residir na cidade de Campinas, ter mais de 18 anos e apresentar um documento pessoal com foto, comprovante de residência. Embora essas unidades, elas estejam instaladas agora nessas regiões, moradores de toda a cidade podem ser atendidos. É bem bacana, esses consultórios veterinários, eles funcionam em containers que são adaptados, equipados com salas de atendimento médico veterinário, uma área administrativa. Então, é um programa que tem como principal objetivo a prevenção das doenças em cães e gatos. Durante os atendimentos, esses animais também são microchipados e podem receber vacinação conforme a avaliação clínica e indicação veterinária. Enquanto a Nath Luquezzi prepara aqui o assunto para falar do IPTU, eu quero dizer que aqui em Campinas, as inscrições para o programa Bolsa Esporte Municipal podem ser feitas até sexta-feira dessa semana aqui. Como é que vai funcionar isso? As inscrições para o programa Bolsa Esporte Municipal da Secretaria de Esporte e Lazer de Campinas foram abertas ontem, vão se estender até a sexta-feira, e você pode acessar as informações no portal
sei.campinas.sp.gov.br. As bolsas serão distribuídas por categorias e modalidades, sendo 60 para atletas, 7 destinadas a para-atletas, 3 para técnicos e outras 3 para guias paradesportivos. Na categoria atletas, são 15 modalidades: atletismo, basquete, badminton, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, vôlei e vôlei de praia, sendo 4 bolsas para cada esporte. Olha, vale a pena. Muito legal, hein? Um programa bacana. Pela primeira vez o programa está sendo realizado aqui em Campinas. É um programa inédito. Vale muito a pena. Os recursos que vão ser adaptados para esse programa são da ordem de R$ 557.200 com recursos do Fundo de Assistência ao Desporto Amador. E olha, vale muito a pena, viu? Programa Bolsa Esporte Municipal. Você se informe e participe, porque vale muito a pena, Nath. Bom, agora sim, você aí que a gente te atualiza aqui no Manhã Bandeirantes para você não esquecer dos pagamentos dos impostos. Então vamos falar de IPVA, viu? Porque os proprietários então de veículos com final de placa 7 chegou o seu dia até hoje para você quitar aí a cota única com desconto de 3%. Ou a primeira parcela do imposto do IPVA de 2026 aqui no estado de São Paulo. É importante que você fique atento também às datas de vencimento para que você aproveite o abatimento ou parcelamento para regularizar esse imposto. E amanhã, quarta-feira, final então de placa 8, tá? Para quem tem placa 8, amanhã é o dia do pagamento da cota única com 3% de desconto ou o início do parcelamento. É legal a gente falar sobre o parcelamento, que ele pode ser feito em até 5 vezes, então de janeiro até maio, desde que o valor do imposto seja igual ou superior a 10 unidades fiscais do estado de São Paulo. Para 2026, a UFESP aí foi fixada em R$ 38,42, então é só fazer a conta aí. Em caso de valores menores, esse parcelamento pode ser feito em 4 ou 3 parcelas. A tabela de pagamento para proprietários de veículos de carga é diferente, então o pagamento pode ser feito com desconto até o dia 22 de abril nesse caso, ou parcelado em até 5 vezes com data fixa do dia 20 de cada mês. E aí fica aquela dúvida, né? Como é que eu pago? Como que eu faço? Então, para você pagar o seu IPVA 2026, basta você utilizar a rede bancária credenciada, é só colocar o número do seu Renavan, e no estado de São Paulo, o Pix é a forma preferencial de pagamento, sendo mais rápido, mais fácil e confirmado ali imediatamente. Então, você obtém ali o QR Code, que é gerado exclusivamente no site da Cefaz. O recolhimento pode ser feito junto a mais de 900 instituições financeiras, contemplando especialmente o cidadão que tem aí conta digital e que não possui conta em grande banco e tudo mais. E também as tradicionais formas de pagamento, não só o Pix, continuam mantidas. Então, é possível efetuar esse recolhimento pela internet, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pelas redes bancárias. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Cefaz. No caso de atraso, o contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a uma multa aí de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passado aí 60 dias, o percentual da multa fixa em 20% do valor do imposto. Então, é ideal ficar atento aos dias. Bom não atrasar, não. E depois também, se você tem conta em banco, você tem o aplicativo do banco, o aplicativo mesmo manda recado para você. Olha, hoje está vencendo aqui o IPVA da placa do seu carro, né? E depois também tem gente que paga junto com o IPVA também a taxa do licenciamento, a gente já falou disso aqui ontem, mas tem gente que prefere deixar por um mês. Por exemplo, meu carro é placa final 6, eu tive que pagar ontem a primeira parcela. Mas o licenciamento eu posso pagar até o último dia de setembro. Então eu estou optando por pagar em setembro. Tem gente que paga tudo junto, tem gente que paga parcelado, tem gente que paga uma coisa de cada vez. Eu estou fazendo assim. É o que cabe no meu orçamento, então a gente vai tocando do jeito que dá, não é, Nath? Com certeza, a gente vai se adaptando e o legal é que tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Legal, e sem carro não dá para ficar, né? Ah, não dá para ficar, viu? É bem complicado. Eu que não dirijo, posso dizer e afirmar que é bem difícil, viu? O meu carro já não paga mais IPVA porque ele tem ano inferior, né? 2004, então desse a gente tá livre. Dessa você se livrou? Dessa eu me livrei. Mas tá bom, realmente E depois também, essa época aqui do ano, a gente já falou, é uma época em que
aparece em todas as contas, né? Além do IPVA que a Nath citou, tem o IPTU, tem material escolar, tem a matrícula nas escolas, né? A Carol, minha neta, está dizendo que segunda-feira que vem, Nath, já começam as aulas. Já começam as aulas. E aí, o material escolar já compraram? Já tá elas comprado? foram aí numa grande rede para comprar. E o que a minha filha fez, a Karen fez esse ano, foi uma coisa que eu achei legal. Ela conversou com outros pais e eles fizeram uma compra conjunta. Acabou saindo não muito mais barato, mas saiu mais barato do que você ir lá e fazer a compra individual. Porque tem os materiais que são usados em conjunto? Em conjunto. Não, porque assim, por exemplo, são 20 alunos por sala. Então a escola diz, ó, eu vou precisar comprar, você precisa comprar compasso. Então se você for lá na loja comprar um compasso, é um preço. Você fala assim, ó, eu quero comprar 20 compassos. Diminui o preço. No atacado, né? No atacado. Rateia, acaba saindo bom para todo mundo. Então, ele faz isso com compasso, com transferidor, com esquadro, com borracha, com lápis de cor. Ela acabou economizando um pouco. Excelente ideia. E o mais triste de tudo isso é que a gente nunca usa todos os materiais. Não usa. Não são usados. Esse negócio de esquadro, o compasso eu até usava bastante. Mas esquadro, acho que eu usei uma vez na vida. E esse é um assunto que a gente vai abordar também até o final da semana, na volta às aulas, porque é assim, a escola, o que a escola faz com o material que ela pede para você e você não usa? Então. Por exemplo, se pelo menos distribuísse para crianças de baixa renda, ainda vai, mas a gente nunca tem notícia disso. Não né? tem. Pede o material, não usa, né? E a gente não sabe o fim, o que é feito com esse material. É uma coisa boa. A gente vai falar aqui sobre o direito do consumidor, para dar umas dicas aí para as pessoas que estão voltando agora para a aula, para os pais, para checar a escola direitinho, para saber se não está tendo nenhum tipo de problema, porque o dinheiro, olha, eu vou te contar, tá difícil de ganhar, viu? O que você puder fazer para economizar, vale a pena. Com certeza. Bom, eu quero falar também de um assunto também importante que a gente vai abordar aqui essa semana. A gente está falando muito. Agora os meses acabam tendo cores, né, Nath Duquesne? A gente tem aqui também, começou, eu tenho a impressão que começou com o Outubro Rosa. Posso estar errado. Mas é uma das campanhas mais fortes. O Outubro Rosa, ele veio e todo mundo encarou para valer. Na sequência veio o Novembro Azul. E agora aí tem o Janeiro Branco, tem vários, Janeiro Verde, tem outras cores também. A gente vai falar sobre essas campanhas, principalmente sobre essa que fala sobre a saúde mental. A gente já falou um pouco ontem, mas é muito importante. As pessoas estão adoecendo mentalmente, estão adoecendo e elas precisam ter um suporte. Precisam ter um suporte profissional, porque a mão de obra qualificada, ela está assim, cada vez mais difícil de ser encontrada. Quando você encontra um bom funcionário, para você manter esse funcionário, você precisa dar condições para ele trabalhar, e se ele não tiver uma cabeça boa, ele não vai render aquilo que ele pode render, aquilo que a empresa espera que ele renda. Então é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado. Nós vamos falar também muito sobre isso essa semana. Olha, segundo algumas fontes aqui do Dr. Google, as campanhas de conscientização que utilizam cores, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, elas tiveram origem na necessidade de criar símbolos visuais fortes e que facilita ali a memorização para chamar atenção mesmo para essas causas de saúde pública que muitas vezes são tabus. Então, a partir de iniciativas nos Estados Unidos e Austrália ali na década de 70. Então, teve também o Laço Vermelho da AIDS em 90, e aí sim surgiu a campanha do câncer de mama, foi uma das primeiras aí a serem criadas depois do Laço Vermelho. O primeiro foi o Laço Vermelho da AIDS, uma campanha. 11h28, o que nós teremos hoje como destaque no Band Mulher que você pode, obviamente, assistir todos os dias na tela da Band? Boa, hoje a gente vai falar então como é que você se livra da síndrome do impostor para se tornar um líder, para se tornar protagonista aí da sua vida. Nós vamos falar também sobre vinhos. Será que vinho harmoniza com... Porque assim, vinho para mim é um negócio de gente chique. Mas pelo visto ele está sendo cada vez mais popularizado, principalmente agora no verão. Vinho gelado, pode? Posso comer churrasco com vinho? Posso comer minha comidinha ali do dia a dia com vinho? Será que existe vinho bom, com preço legal? Tudo isso a gente vai descobrir ainda hoje. E teremos animais exóticos, que eles são um pouquinho difíceis de lidar. É mesmo? Pets difíceis de lidar,
que o manejo é um pouco mais complicadinho, mas que são excelentes companheiros para alguns tipos de pessoas. E teremos esses pets aqui. 11h29, para fechar o nosso Manhã Bandeirantes de hoje, recebi o recado aqui, Edson. Edson, não fala meu nome não, tá? Pois eu tenho uma tia que é professora e eles levam bastante coisa para casa, viu? Sobra muita coisa. Se você falar o meu nome, alguns vão saber que ela é minha tia. Não fala meu nome, pelo amor de Deus. Não vou falar o seu nome, mas olha, é um comentário aqui que está sendo feito pelo nosso ouvinte. Obviamente que nem todo mundo faz isso, mas tem gente que faz, por isso que a gente citou aqui. 11h29, final do nosso Manhã Bandeirantes. Isso, o CH já está aqui, na ponta do corredor. Ele vai apresentar o Nossa Área com muita informação sobre o futebol do Campeonato Paulista, sobre Guarani, sobre Ponte Preta também. A gente está de volta amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família